Deixa eu conversar com os doutores aqui, Ricardo Souza e Paulo Crosari, e vou deixar vocês à vontade para a gente seguir nesse papo aqui, tá, pessoal? Sobre o resultado que a gente tem até aqui, 3-1, o julgamento não acabou na turma, na primeira turma, mas já há a maioria para a condenação dos 7 réus. O que isso significa ali na prática? Muito se falava se fosse um resultado de 3-2 para uma condenação, que poderia haver possibilidade de recurso, que tipo de recurso. Esse 3-1 já leva o julgamento para qual caminho, doutor? Sim, nós temos um recurso que pode levar o caso para o plenário que chama embargos infringentes. Só que dentro do Supremo ele tem uma especificidade que para ele caber, ele não precisa de qualquer discordância, divergência entre os ministros. Precisa ser uma divergência sobre o mérito, ou seja, de absolvição, dosimetria da pena, questões processuais. A princípio, não caberia esse recurso e precisa de 2 votos. Então, enquanto o voto isolado do Fux não está alterando em nada o resultado do julgamento. Doutor Ricardo, o voto do ministro Luiz Fux, como disse o doutor Paulo Crosari, em termos de resultado jurídico, ele não está tendo impacto. Está tendo um impacto político e isso provavelmente, certamente, vai ser usado pela base bolsonarista. No início do voto, já deu para perceber no tom da ministra Carmen Lúcia que tinha muitos recados também nesse voto. E é até comum isso acontecer no Supremo, né? Sim, Alan, a questão da divergência do voto do ministro Fux, ela já era esperada. Na verdade, a divergência, quando nós estamos falando de um voto colegiado, ela é até saudável. Ela demonstra a lisura do processo, do julgamento, a independência dos julgadores, sobretudo num processo dessa amplitude aí, e que tem essa discussão tão grande acerca de uma alegação e de uma perseguição. A questão do voto do ministro Fux, eu acho que foi a contundência e a forma como o voto foi apresentado. Então, foi um grande frisson no mundo jurídico, mas também no mundo político. E, como você disse, os apoiadores do presidente vão utilizar isso a seu favor. Aqueles que são críticos vão também trabalhar isso de forma atacando o voto dele. Mas o fato é que, ao final do dia, é um voto em 5. Bom, esse voto, Edilene Lopes, que trouxe muitos impactos, muitos recortes nas redes sociais, com uma ala bolsonarista comemorando bastante, também eu já acompanhei você falando um pouquinho sobre isso, também foi apontado como até positivo por membros do governo, por petistas, né, por mostrar que há um julgamento ali imparcial, está sendo um julgamento técnico e não um julgamento direcionado para uma condenação. O que você pode falar para a gente também sobre esse ponto? Exatamente, Alan. A principal argumentação hoje da base do presidente Lula, os adversários, os principais opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que se o ministro Luiz Fux pôde dar esse voto contrário é porque existe o direito ao contraditório e que se um golpe tivesse sido efetivado, nem Supremo Tribunal Federal haveria para poder ter uma votação e a apresentação de um voto divergente de um ministro da Suprema Corte. Então, a parte do presidente Lula, ou aqueles mais alinhados à esquerda, estão utilizando essa argumentação para a defesa da democracia. Então, acabaram capitalizando de alguma forma. Enquanto isso, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro se beneficiou bastante do voto do ministro Luiz Fux. Inclusive, há conteúdo nas nossas redes sociais sobre isso. A minha coluna de hoje foi sobre isso. Eles vão recortar principalmente 3 pontos. O reforço do ministro Luiz Fux em achar que deve ser anulado esse julgamento, porque não deveria ser nesse foro no Supremo Tribunal Federal, porque alguns dos réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem mais um cargo que possibilite um foro especial, então não teriam que ser julgados no Supremo Tribunal Federal. O segundo argumento utilizado por ele, que foi um acolhimento da defesa também dos réus, foi de que houve um cerceamento da defesa, ou seja, violaram um direito fundamental dos réus, seria também uma violação aos direitos humanos, a mesma argumentação usada por Donald Trump para aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que pode ser estendida a outros ministros do STF também, a depender da votação que tem se concretizado contra o ex-presidente. E o terceiro ponto foi que Fux citou tratados globais, dos quais o Brasil é signatário, que possibilitam um recurso a cortes internacionais para pedir uma revisão ou anulação de qualquer decisão que seja tomada aqui no Brasil. Então, um voto longo, bem fundamentado e que com vários aspectos pode ser bem explorado pela base do ex-presidente, por isso foi comemorado. No fim das contas, inclusive, gerou uma informação que surgiu agora, que nós demos em uma entrevista exclusiva na Itatiaia há poucos minutos, está no YouTube,
YouTube, que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, diz que ele recebeu várias ligações de pessoas sugerindo que quando deixar o STF daqui a alguns anos, 3 ou 4, quando se aposentar, o ministro Fux possa ser candidato ao Senado pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma reclamação dependendo de que lado você está nesse julgamento, né? De que torcida que está ali celebrando o ponto. O julgamento é político. Em outros momentos é justamente uma fala mais política de um dos juízes, como tem sido alvo de críticas Alexandre de Moraes e dessa vez de elogios por parte da ala bolsonarista Luiz Fux, que a coisa vai caminhando. Eu vou continuar girando aqui esse nosso papo, mas antes vou colocar no voto do ministro Cristiano Zanin, porque a ministra Carmen Lúcia encerrou o voto dela e está falando agora o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, que começou logo de cara dizendo que considera competente o tribunal, o STF, e especialmente a primeira turma. Afastou, então, esse pedido da defesa para considerar como incompetente a primeira turma do STF. Vamos ver o que está dizendo o ministro Cristiano Zanin, que está conversando, está proferindo seu voto nesse momento. Pergunto a Vossa Excelência, sabe quantos documentos eles juntaram como pertinentes? Nenhum, porque não há nenhuma pertinência. Então, não houve nenhum cerceamento de defesa, houve total ampla no momento que estava apresentando já o início do voto, o ministro Alexandre de Moraes fez uma parte, o que também é uma diferença, obrigado, né, doutor? Que foi o voto do ministro Luiz Fux. Vai voltar o Cristiano Zanin a falar, para a gente poder completar aqui, mas o Dino agora pediu uma parte também, e o Fux já deixou claro quando houve uma parte lá no voto do sobre o que no meu voto eu chamei de hermenêutica ornitorrinco, que é hermenêutica exótica. Então tem muita coisa no bastidor que acontece, e um dos aspectos que nós conversávamos, que a gente só vai perceber quando os votos começam a ser proferidos, né? Com certeza. Os ministros têm um bastidor do julgamento. Eles não chegam ali sem conversar antes qual que vai ser o voto de um, de outro. É óbvio que alguém pode, por exemplo, o Fux talvez fosse votar diferente, fez um mistério ali entre eles, mas eu não acho que eles cheguem no julgamento sem saber nada do voto um do outro, né? Eu acho inocência pensar isso. E é até saudável que eles discutam o que eles vão votar de forma a ter mais coerência na corte. E esse é a parte que é feito, esse pedido. A gente está tratando de um julgamento histórico, que envolve um ex-presidente, mas isso é algo normal de acontecer nesse tipo de julgamento colegiado, doutor Ricardo? Alan, é como o doutor Frossara disse, né? A questão de um julgamento, a beleza de um julgamento colegiado é exatamente a possibilidade dessa troca de ideias e de posicionamentos. Então é a coisa mais normal do mundo. Quando o ministro Fux fez a intervenção anteontem, falando que não gostaria de que não ocorresse nenhum tipo de aparte durante o seu voto, aquilo já ficou muito estranho. Quando ele dá um voto de 13 horas... Tarcísio de Freitas é tido como responsável pela ponte com o Supremo Tribunal Federal e também com o Congresso Nacional. Há quem diga que ele é a voz mais moderada do campo da direita para se relacionar com o Congresso e para articular, por exemplo, a anistia. Tarcísio de Freitas, nos últimos dias, teve agendas importantes em Brasília para articular o processo de anistia no Congresso Nacional. E há quem diga, há alguns interlocutores que dizem que ele tinha uma boa tramitação ou mesmo seria quem estaria mais próximo do Supremo Tribunal Federal, se tratando da direita. O que aconteceu? Teve uma mudança drástica na Avenida Paulista aqui no dia 7 de setembro. Por quê? Tarcísio de Freitas está no fio da navalha, digamos assim. O Tarcísio era muito criticado pela ala da direita, mais bolsonarista, porque ele era muito moderado no entendimento dessa ala mais radical ligada à direita. Ele deveria ser mais duro, atacar o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e outros ministros, mas Tarcísio de Freitas não fazia isso. Tinha ali uma ponderação, fazia uma crítica, outra ali, mas tinha um tom moderado. No entanto, isso mudou radicalmente do que aconteceu aqui na Avenida Paulista. Ele usou palavras duras, usou tirania e ditadura ao se referir ao STF, o que muda como ele enxerga o Supremo Tribunal Federal a partir de agora, Alan.